Você encontrará então Salmo 91, livro com Salmos, encontre então o Salmo 91, como anunciado, hoje de manhã nós estaremos estudando juntos, o que significa, será que temos compreendido da maneira correta Salmo 91? Sim, não? O interpretamos de maneira correta? Como disse aqui mais cedo o pastor, não é difícil, não é verdade, você ir na casa de alguém que está ali como se fosse uma espécie de amuleto, né? O Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 91 e por aí vai, enfim, né? Vamos estudar um pouquinho sobre esse Salmo, vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Queria lhe convidar antes disso que você fechasse por alguns instantes os olhos, você que pode, curvasse a fronte e clamasse ao Senhor que Ele lhe habilitasse pelo Espírito de Deus a compreender tudo aquilo que Deus quer lhe ministrar ao coração essa noite. Querido Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia e graça vinda de Ti, porque não somos merecedores, Senhor, de ouvir, Senhor, a Sagrada Escritura, os ensinamentos do Senhor, nós não somos merecedores, é por graça e por misericórdia do Senhor. Então, Pai, clamamos ao Senhor, instrui-nos, Senhor, instrui-nos, Espírito de Deus nos guia, abre-nos o coração e a mente, e fala conosco, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar. É no nome do Senhor Jesus que oramos, Senhor. Amém. Livro dos Salmos. Eu não sei se você sabia, a título de curiosidade, os Salmos, o Saltério, né, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros diferentes. Esse Salmo que nós acabamos de ler aí é parte aí integrante no 4º livro. A divisão entre eles, se você tiver um dia curiosidade de conhecer aí, do 1 ao 41, primeiro livro, de 42 até 72, segundo livro, de 73 a 89, terceiro livro, esse que nós lemos no 4º livro aí, de 90 a 106, e de 106 a 150, o 5º livro aí, é dividido assim o Saltério. Para que você entenda um pouco mais também a respeito do contexto no qual esse Salmo está inserido, não tem aí, o que não tem, pastor? Não tem alguém a quem foi, né, foi essa pessoa aqui que escreveu, não existe nenhuma, os estudiosos não chegaram a uma conclusão em si, né, alguns ali tentaram talvez apontar aí para Moisés, né, entendendo também que o 90, que antecede esse, foi escrito por Moisés, mas também algumas dificuldades existem, então não tem um escritor conhecido a respeito desse salmo, não sabemos quem foi a pessoa que Deus usou para poder escrever esse salmo. E em essência geral, ele é parte integrante de um conjunto de salmos. Existe um conjunto de salmos, aproximadamente uns 9 salmos na palavra aí, nos livros dos salmos, Salmo 11, 16, 23, 27, Salmo 62, 91, 121, por aí vai, 125, 131, que são salmos que expressam e vão falar e tem como essência a ideia da confiança em Deus. Então, se você quiser saber qual é a essência geral contida aqui no Salmo 91, a ideia é exatamente essa. Vai falar, o adorador vai expressar confiança no Senhor. Por exemplo, um dos salmos que está aí nessa lista dos salmos de confiança em Deus, é o Salmo 23. Dá para perceber alguém expressando confiança em Deus no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e sendo Ele o meu pastor, de nada sentirei falta. Não terei falta, nada me faltará, Ele é tudo que eu preciso. Ele supre o que é vital para mim, como na existência, como ser humano, onde eu estiver. E um detalhe extremamente importante para que nós possamos então entrar aqui na leitura dos 3 últimos versículos, que é o texto base para essa noite. É importante pensarmos quem é o destinatário, né? Já disse alguém ali, se não me fala a memória, Hannah More, disse o seguinte, que enviar, né, pregar os privilégios, as bênçãos do Senhor, sem dizer a quem ela está destinada, ou quem vai ser abençoado com aquilo, é a mesma coisa de enviar uma carta sem endereço, né, com conteúdo precioso, e não dizer para quem que ela foi endereçada. E aí, entrando aqui no Salmo 91, antes de lermos 14, 15 e 16, algo precisa ficar claro na nossa mente. Esse Salmo está falando de quem e com quem. Eu vou pensar alguns versículos, acompanhe comigo aí. Versículo 1, vamos lá? Salmo 91, versículo 1.
o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, de quem o Salmo está falando? O Salmo vai apresentar bênçãos e graças para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto do Altíssimo, e descansa à sombra daquele que é todo poderoso, do onipotente Deus. E aí vem a apresentação das promessas. Ele vai livrar, ele vai cobrir com as suas asas, né? Então pode estar o sol escaldante lá fora, né? E o Senhor te protegendo, você habita no lugar do secreto do Senhor. Versículo número 9, a quem a carta é dirigida? Vamos lá. Pois dissestes, quem disse aí? O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua. Então é alguém que habita nesse esconderijo do Altíssimo, mora na casa do Senhor, é um com o Senhor, é protegido, guardado pelo Senhor, e o Altíssimo é a morada dessa pessoa, ele é um com Deus. Estamos falando de um cristão, de um filho, de uma filha da promessa. É aquele que faz do Altíssimo a sua morada. E para não ter mais nenhuma dúvida aí a respeito de a quem está sendo endereçado, versículo 14, porque a mim se apegou como? Com amor. Qual é a essência do Evangelho? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então é uma pessoa que a mim se apegou com amor, mora em mim, é meu, é protegido por mim, é um justo, é um perdoado pelo Senhor, alguém que vai ser salvo e é trabalhado e ministrado sobre os cuidados do Senhor. Vamos então aos 3 versículos, 14, 15 e 16, vamos ler juntos? Se você não trouxe Bíblia aí, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Esse é o texto base para a meditação nessa noite. Diz assim, a partir do versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Há alguma dúvida que estamos falando de um cristão? Nenhuma, não é verdade? Fica alguma dúvida com esse finalzinho arrebatador do Salmo? Vou colocar lá salvo, vou mostrar para ele a minha salvação e longos dias de vida. É disso que o texto está falando. Mas existe uma outra perspectiva também trabalhada nesse Salmo. E é a ideia de que o Senhor livrará, o Senhor vai cobrir com as penas, o Senhor nem peste, nem mortandade, e cai 1000 ao lado, 10.000 à direita, somente com os teus olhos contemplarás. Nós estamos falando de livramento, nós estamos falando de um Deus que cuida daqueles que lhe pertencem. E algo que é importante sabermos, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma pesquisa. Quem aqui é cristão e já passou por um momento de dificuldade na vida? Acredito que todos nós, não é verdade? Todos nós. Conheço homens de Deus que foram acometidos por câncer. Você conhece algum? Conheço homens de Deus que tiveram as esposas em campo missionário agredidas e continuaram firmes. Conheço missionárias que foram molestadas. Conheço homens de Deus e sei dos relatos da igreja primitiva de homens e mulheres que eram perseguidos, entregues em uma arena para que leões vivos os devorassem. Temos relatos bíblicos de profetas que passaram por, quem sabe, uma intensa tristeza, ou talvez nos dias de hoje fosse chamado até de depressão. Homens de Deus. E temos um exemplo então até mesmo clássico na Sagrada Escritura. Quem é? Jó. Tão citado, tão referido, tão conhecido. Olha, temente ao Senhor, homem íntegro, mas passou por coisas horríveis, perda de entes queridos, doença, sofrimento. E o negócio pegou com Jó.
Foi terrível. E algo que precisa ficar extremamente claro, queridos, de onde vem o sofrimento? De onde vem a angústia? De onde vem? Será que ela vem do Senhor? Ou será que ela vem de nós mesmos? De onde vem? Já se perguntou? Em primeiro lugar, é importante você saber: quem é que plantou sofrimento, dor, angústia, tristeza, ruindade nesse mundo aqui? Quem plantou essa sementinha? Quem abriu a porta e falou: vem? Quebrando em rebeldia no coração, quebrando o elo perfeito com a perfeição, com o amor. Quem foi que abriu a porta e disse: vem, pecado? Os seres humanos. Nós fizemos isso. O Senhor? Nós fizemos isso. Hoje lidamos com as consequências da queda no coração do outro, que às vezes vem e nos assalta ou faz uma maldade conosco. Lidamos com os efeitos da queda no nosso coração, coisas que plantamos e também colhemos. Pode ser este o caso? Também. Pode ser que através dos nossos pecados tenhamos uma colheita ruim, como também um homem de Deus chamado Davi, um escritor de salmos, que comete o adultério, o filho nasce, então, logo em seguida, morre. Deus cuida também dele, o trata. Então, tanto pode existir, com certeza. Se alguém disser para você: olha, o motivo do sofrimento é pecado, em algum sentido é. Todo sofrimento, toda dor. Em um outro sentido, pode ser que seja um simples efeito da queda que nos assola. Mas sabe o que é mais terrível? É os sentimentos e os pensamentos que nos visitam nesses momentos. Quais são, geralmente? Sensação, às vezes, de distância de Deus, não é? Ah, Deus não está comigo. Está faltando. Cadê o Senhor? Ele me abandonou? Onde está o Senhor? Ou somos levados pela nossa carne a questionar o caráter de Deus. Ué, Deus, o senhor não está vendo? O que eu fiz de errado? É isso, é aquilo outro. Por que está acontecendo isso? Por que estou sofrendo? Acho que a resposta já ficou clara no que nós falamos agorinha, não é verdade? Quem foi que abriu a porta? A raça humana. O pecado entrou? Entrou. Dor, sofrimento, solidão, tanta coisa entrou com ele. É horrível para nós. Mas o Senhor é tão bondoso e tão amoroso, que Ele permite salmos como esses serem registrados, para que nós aprendamos coisas profundas a respeito de uma escola chamada angústia, chamada aflição. E o Senhor é tão realista e tão bom, que Ele mesmo diz: olha, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições, eu não vou, vocês terão, mas eu venci no lugar de vocês. E é exatamente isso que esse salmo começa a nos ensinar. O que será? O que devemos fazer? Duas escolas diferentes são apresentadas aqui. Em primeiro lugar, nós passamos, quando somos convertidos pelo Senhor, lembra? Parece que é uma fase tão gostosa, não é? O Senhor nos livrando, nos protegendo, então solidificando fé no nosso coração, ensinando para nós que Ele nos protege, nos cuida. E em algum sentido nós até pensamos, né, às vezes, puxa vida, eu não sei que tanto de problema é esse que o pessoal tem, Deus me livra tanto, me cuida tanto, me trata com tanto amor. E sim, Deus ministra o cuidado e o carinho dEle. Mas parece que depois de uma temporada de caminhada, Ele permite que uma outra escola chegue também. Nessa primeira escola, a impressão que dá é que Ele ministra assim no nosso coração: olha, você é tudo que eu preciso, você tem tudo que precisa em mim, eu satisfaço o seu coração, eu cuido de você, eu preencho a sua vida. Então você começa a olhar para todo o ouro do tolo e dizer: é verdade, eu preciso do Senhor, é Ele quem me salva, Ele quem me fortalece. E então nós entramos aqui nesse versículo de número 14, que nos diz o seguinte: porque se apegou a mim, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo.
Então você conhece o amor de Deus, você conhece a graça de Deus, conhece a salvação do Senhor, a ministração dele, e você diz: Cristo é tudo que eu preciso. Mas chega um segundo momento, às vezes, queridos, que é hora de amadurecer. E às vezes, qual é a escola que o Senhor permite que nós nos matriculemos, sejamos matriculados? Exatamente na escola da aflição. E aí a impressão que dá é que ele diz: agora é hora de amadurecer, vamos lá? E esse salmo começa contando para nós o seguinte: quando você estiver passando pela escola da aflição, quando você estiver passando pela escola da aflição, nunca se esqueça, em primeiro lugar, o cristão está seguro. Mas em que sentido, pastor? Você vai ver que ao longo do Salmo 91 ele vai falar: ele vai me livrar disso, ele me protege, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas. Ele pode livrar você, e ele faz muito isso no começo da nossa conversão, faz demais. Mas é sempre que ele faz isso? É sempre que ele permite que a peste não te toque? Ou alguém aqui pegou coronavírus e é cristão? É sempre. Então o que está acontecendo? Eu preciso entender isso tudo aqui. Primeira lição que eu e você precisamos saber: quando a aflição chega, a dor chega, e ela vai vir para você e provavelmente vai vir para mim, aqui e ali. Aqui e ali, o Senhor Jesus disse, avisou isso para nós. Quando ela chegar, você precisa lembrar de algo muito importante no seu coração: todo cristão está seguro no Senhor. Por quê? Porque ele te associou com ele em amor. É a ideia de estar com aqui, você está apegado, você está ligado, você anseia e deseja, porque ele já ministrou no seu coração que ele é tudo o que você precisa. Então ele já te perdoou, já estabeleceu a fé no seu coração. E quando você tiver que passar pela escola da aflição, primeira coisa que tem que voltar à memória é: eu preciso lembrar de quem ele é e que ele é tudo para mim. Eu preciso lembrar que eu estou com ele e eu sei, o meu Redentor vive e em breve se levantará. E a ideia aqui de, olha, ele conhece o meu nome, ele se apegou a mim com amor e conhece o meu nome, é conhecer de intimidade. É a mesma palavra utilizada quando diziam: olha, o Adão conheceu a Eva e concebeu o Caim, o Abel. É a mesma palavra, é relacionamento íntimo. Olha, Deus já me mostrou através do relacionamento íntimo que Ele tem comigo, e eu estou plenamente conectado nele em amor, que Ele me resgatou, Ele já anunciou para mim a sua salvação, e eu preciso lembrar disso. Deixar eu me perder no meio dessa angústia aqui, eu sei que Ele não vai. Talvez eu tenha que enfrentá-la, mas me deixar perdido para todo sempre, colhendo o efeito cabal da queda, que é a morte eterna espiritual, não. Eu sei que Ele vai me resgatar. Então, primeiro, o dia que tiver que enfrentar qualquer escola de angústia e de aflição, lembre-se que o Senhor não te deixará para sempre. Não tem isso. Você está pegado com Ele em amor, Ele conhece você de maneira íntima. E as duas palavras utilizadas aqui, eu livrarei e poluei a salvo, é legal que traz a ideia do seguinte: eu te livrarei, a ideia de eu vou te colocar em segurança, você vai ver. Mas na nossa cabeça, quando nós pensamos: o Senhor vai me livrar, o que logo vem à nossa mente? Ele vai me sarar dessa doença, Ele não vai deixar roubar o meu carro, Ele não vai me... E será que é disso que Deus está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou te colocar num lugar de segurança. E quando ele fala eu poluei a salvo, traz a ideia de eu vou colocar ele num lugar tão alto e seguro. Essa é a ideia do original. Eu vou colocar, quando fala salvá-lo-ei, né, coloquei num lugar a salvo, é a ideia de eu vou colocar ele num lugar muito alto e bem seguro. O que é que você lembra quando eu te digo que você vai ser colocado, e numa espécie de metáfora, num lugar muito alto e seguro? O que nós lembramos? Da salvação em Cristo, dessa segurança que Ele traz para nós. Então você tem que pensar assim: não é para sempre. Isso às vezes dura um pouco, mas eu não posso ser tragado pelas minhas aflições a ponto de esquecer quem Ele é e que o meu Redentor vive, e sim, Ele se levantará. Então quem sabe às vezes como um maluco, né, considerado louco pelo mundo, mas sabe aos olhos de Deus, olhar no espelho e dizer: Ele me ama. Eu já vi que Ele me fez conhecer e relacionar intimamente com a salvação dEle, experimentei o amor dEle, então eu sei que isso aqui é só um momento.
Primeira lição que você precisa saber no dia da aflição: isso é só um momento e vai passar, porque salvar Ele vai me salvar. Em algum sentido eu já estou conectado com Ele, então não tem o que impeça a salvação dEle, a ministrar graça sobre o meu coração. E ele parte então para essa segunda verdade que nós aprendemos essa noite com esse salmo também. E na escola da aflição, além de saber que você está seguro como cristão, você precisa lembrar por quê? Porque o Senhor está com você. Por que você está seguro? Porque o Senhor está comigo. Como assim, pastor? Vamos analisar esse versículo 15 aí? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Começou a fazer sentido um pouquinho mais a respeito desse salmo? Olha que interessante. Primeiro traz a ideia de, essa é a essência do texto, né? Falando da confiança em Deus em meio às aflições. Você que pertence ao Senhor, ama o Senhor, está lembrando disso tudo, que Ele te salvou, é só uma fase, vai passar, porque a morte não vai te tragar, porque você continua firme com Ele, seu coração então lembra disso e a esperança volta. E um segundo momento, você precisa entender que você precisa sim praticar exatamente isso. Eu vou clamar, porque eu sei que Ele estando em mim e eu com Ele, eu posso clamar e Ele pode me ministrar o coração. Ele vai me clamar e eu vou responder. Deus pode falar com você no dia de sua angústia. E repito, mais uma vez digo, se o Senhor não te livrar da aflição, não significa, quem sabe, que o Senhor não te respondeu. Não significa. Talvez você vá permanecer ali, naquele lugar de aflição, mas o Senhor pode ministrar ali naquele lugar de aflição, poderosamente o seu coração. Então o que eu tenho que fazer a hora que eu estiver nessa escola de novo? Clama. E comece a ficar atento. Não configure na sua cabeça que resposta de Deus vai ser somente se Ele me curar, somente se Ele me livrar, somente se Ele fizer aquilo, se Ele fizer um milagre, aí Ele respondeu, se não, não. Opa, peraí. Nós acabamos de ver a história de diversos homens e mulheres de Deus que Deus não livrou, deixou o leão comer. E várias histórias nós temos. E aí nós aprendemos em um segundo momento que além de falar conosco, que você precisa aprender a clamar o Senhor no meio das suas angústias, nós aprendemos num segundo momento que, presta atenção nesse detalhe do texto, querido, fora dela, aonde? Dentro dela, como eu disse há alguns instantes, às vezes não vai passar, às vezes não vai sarar, às vezes não vai ter, mas o que é mais importante? Eu sei que às vezes, queridos, nós pela nossa tendência, nós erramos na nossa interpretação, pelo nosso desejo intenso de querer que aquilo tudo passe, que aquilo tudo vá embora. Talvez nós olhamos na direção do Salmo 91 e interpretamos segundo a nossa vontade, a vontade de olhar para isso tudo e dizer aqui, ó, então Deus faça, porque que a tua palavra fala. E talvez o Senhor te leve a revisitar o Salmo 91 e você leia novamente com cuidado, por exemplo, o versículo 5, vamos ler com cuidado o versículo 5? O que está falando para nós? Em conexão com o 15, não te assustará. Dentro do original, não te causará temor ou medo. Ele está falando que vai curar, livrar, salvar. Não, ele está falando não vai te causar medo, temor. O que não vai causar temor e nem medo? Mas não está te falando que vai te livrar disso, não. Você não vai ter medo, não vai te causar mais temor, a seta, o terror noturno, a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga. Muito provavelmente, às vezes, você enfrente cada uma delas até o fim. Mas o que ele está dizendo nesse salmo, aos meus filhos, aos meus pequeninos, eu quero ensinar o seguinte, eu quero ensinar vocês a não temer mais, é diferente.
porque às vezes apavorados, o que nós aprendemos desde pequenos? Tem uma coisa terrível, tem uma dificuldade, nós queremos o quê? Correr. Nós temos a tendência desde pequeninos a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas? Temos? Não. Nós queremos, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando no processo de conversão, eu comecei a detestar o pecado. Eu comecei a ficar entristecido por causa do pecado. E aí eu comecei a perceber demais o pecado no outro, o pecado em mim. Fiquei chateado com aquilo tudo. E aí eu começava, a única coisa que vinha na minha cabeça era assim: Deus, eu não gosto do mundo. Eu não gosto de viver aqui, as pessoas são más. E eu não consigo parar, parece que, de ser mal também. E eu fiz uma oração um pouco tola, infantil, diante do Senhor. E eu comecei a pedir ao Senhor: me leve embora. Eu não quero mais viver aqui, eu não gosto dessa maldade. Não consigo lidar com a maldade no coração dos outros. Não consigo lidar com os meus pecados. Eu estou te pedindo, por favor, me leve embora daqui, eu não gosto de viver aqui. Eu quero estar aí com o Senhor. O Senhor é tão misericordioso e amoroso, que Ele me deu um contra assim, cheio de amor. Ele disse: Isaac, engraçado, na hora de sofrer por você, e até as últimas consequências, morrer na cruz para ministrar e para viver todo esse propósito que um dia atingiria você e os seus irmãos, eu não desisti, eu fui. E agora que eu te perdoo, restauro você, começo a te ensinar as maravilhas do reino, você pensa em você e não nos meus propósitos e não em me amar. Você pensando em você tem coragem de me pedir: me leve embora. E a minha vida, e o meu ministério, e tudo aquilo que eu quero fazer através de você, fica onde? Mas sabe quando você dá aquele: opa, Senhor, então me perdoa pela minha oração egoísta e me deixa envelhecer nessa terra. E me usa o quanto o Senhor quiser. Mudou. Mas eu quero confessar a você o seguinte, que quando ali acometido pelo corona, eu não sei o que aconteceu com os meus botões aqui na cabeça. Isolado, aquilo começou a me deixar atordoado. Eu queria ler um livro, não conseguia. Eu queria assistir uma série, não prestava a série. Era um capítulo 2 e foi me dando uma gastura, uma tristeza, uma insatisfação enorme. E eu lembro que por alguns instantes, aquilo mexendo com o emocional demais, a lágrima voltou no rosto, e o pensamento, aquele pensamento de me leve embora, me visitou por alguns instantes. Ele me fez uma visitinha rápida, e quase, eu sabia que não devia mais falar aquilo para Deus, mas por alguns instantes, sabe aquela sensação de: eu não gosto daqui, Jesus, me leve embora, por favor. E aí, meu amado, veio essa lição do Salmo 14, do Salmo 91, versículo 14. É como se o Senhor tivesse me dado a mão assim, falado assim: dá a mão aqui, menino. E eu desesperado, ninguém gosta de angústia, de sofrimento. E eu como um menino desesperado, porque tinha aprendido, quem sabe, a lição do preciso do Senhor, mas essa lição eu desde pequeno me rejeito a viver, a lição do sofrimento, a escola da aflição, como os meus irmãos maduros na fé, Paulo, Silas e Paulo cantando na prisão, eu me rejeitava, eu me recusava a falar: não, a escola da aflição não, a escola da aflição não leva a Jesus. E como menino sapateando, a impressão que eu tive naquele dia é que ele me pegava pela mão e falava assim: vem, eu não vou te tirar do sofrimento, da aflição. Por que, Jesus? Me tira daqui, vai dar tudo errado. Eu vou te ensinar a nunca mais temer, como um ímpio, a dor e a aflição. Você precisa amadurecer, Isaac. Não pode te consumir ao ponto de talvez você questionar o caráter do Senhor. Não pode te consumir ao ponto de querer desanimar, ao ponto de falar assim: então me recuso a amadurecer e não crescer e ficar estacionado na fé durante muito tempo. E a impressão que eu tive é que era exatamente essa, eu esperneando e Deus falando: venha, vem, porque você vai ficar nessa escola, eu não vou tirar, mas eu quero te ensinar um negócio maravilhoso.
na sua angústia, você precisa começar a olhar para mim. E é por isso que eu não vou te tirar daqui. Você precisa parar de, como uma criança na fé, rejeitar tudo aquilo que todas as dificuldades que eu envio para você e nunca amadurecer com elas. Você precisa aprender a lição de Romanos 8:28, Isaac. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então ele me segurou ali por alguns instantes, o coração aflito, eu olhando, falando: vai pegar fogo, nós vamos morrer, Jesus, porque meu coração está em lágrimas, eu quero ir embora. E ele falava assim, ministrava assim no meu coração: repete comigo, Deus está aqui, Deus está aqui. E por alguns instantes foi como se eu fechasse os olhos e não doesse mais. E não doesse mais. E a única coisa que eu conseguia dizer é: Deus está aqui. E aí, como um louco, a impressão que eu tive é que eu olhei na tristeza, nos olhos da tristeza e sorri. Olhei nos olhos de toda aquela dificuldade e falei assim: que paz, que alegria, que descanso no Senhor. Encontrei o Senhor na minha angústia, encontrei o Senhor, meus olhos contemplaram o Senhor. E obrigado, porque como aquela criança teimosa que se rejeitava a crescer, dessa vez o Senhor não deixou a angústia ir embora. O Senhor me agarrou forte pela mão e disse: fica, que você precisa crescer, fica. E eu vou deixar isso acontecer, e vou trabalhar graça, amor e fé no seu coração, porque livrá-lo-ei e o glorificarei. E eu vou trazer a riqueza, glória de Deus, riqueza de Deus. E eu vou trazer a glória da minha vida e da minha edificação sobre o seu coração, e você vai amadurecer de maneira rica na fé. Então fica aí. E vamos aprender juntos. Você vai aprender como é que os seus irmãos cantavam na prisão, como é que os seus irmãos eram então, ateavam fogo ali, e eles morriam dizendo: Senhor, perdoa quem ateou fogo. Você precisa amadurecer, você precisa crescer. E aí vem a maravilha do entender como é que na sua angústia ele se conectou a nós. Você quer saber? Nós plantamos o pecado, certo? Gerou angústia? Gerou. Sabe o que ele teve coragem de fazer? Sabe o que Deus teve coragem de fazer? É um absurdo. Ele teve coragem de deixar a glória dele, se encarnar, experimentar, entrar na nossa angústia conosco, ser humilhado, sofrer, cuspido, destratado. Isaías, já dirigido por Deus, escreveu o seguinte: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe para quê? Para se conectar à nossa angústia, para estar conosco na nossa, não dele, na nossa angústia. Eu vou entrar na angústia de vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos sofrendo. Vai me custar caro? Eu não plantei nada disso? Não. Mas eu vou entrar na angústia de vocês. Vou me humilhar a esse ponto para estar com você e te garantir que a angústia não vai mais tragar quem você é. Ela pode te visitar, mas jamais ela vai tragar você,
porque você é meu, eu estou com você, fomos conectados em amor, e isso não deve então mais te assustar, meu filho, não deve mais te apavorar o sofrimento, a aflição. Você é meu, é tudo que você precisa lembrar na hora da angústia, que eu paguei um alto preço para estar com você, e esquecer disso seria uma tolice do nosso coração, valorizar mais a aflição, a agonia, a angústia que estamos vivendo, do que Ele ter aceitado, sem merecer, entrar na nossa angústia, sofrê-la, para falar assim: ó, eu vou ficar com você, eu vim ficar com você, porque eu te amo, eu sei que sozinho você não vai conseguir, mas eu amo você e vou entrar na sua angústia com você, pego na mão, e é tudo que você precisa saber no meio da angústia. Olha para mim e lembra que eu não arredei o pé, inclusive paguei um preço caro para estar com você em todos os seus dias, inclusive nos de aflições. E eis que estarei convosco todos os dias, até... Amém. É isso que ele disse, e o preço foi caro. E é o que ele está dizendo no Salmo 91, eu vou estar com você. Assim, não tem peste mais que ganha a nossa cabeça do jeito que ganhava, não tem mortandade, não tem isso, não tem aquilo. Assim você não precisa mais, como diz no 5, se assustar, temer. Não significa que Ele vai te livrar disso, mas não precisa mais temer, ficar tão apavorado ao ponto de abalar a sua fé. Entende? Acabou. Você está seguro no Senhor. E encerrando, esse terceiro e último ponto nos lembra o seguinte, que sabe até quando é isso? Para todo sempre. E ele está dizendo o seguinte: você está aflito com as angústias que você está passando? Eu sei, não esquece de olhar para mim. E aí ele faz uma promessa ainda maior: mesmo se chegar o maior das aflições, ou a maior das angústias no seu coração, mesmo se a morte então vir e te tocar, e aquele câncer então o quê? Levar a sua vida. E mesmo então se a morte chegar e visitar o seu lar, como hoje visitou o lar de um dos nossos irmãos, mesmo se isso acontecer, eu quero lhe dizer, sabe o quê? Não precisa temer, porque eu já te ensinei, você não precisa temer angústia nenhuma, olha para elas com coragem, mas com a sua coragem em mim. E mesmo se a morte chegar, fica tranquilo, porque a hora que você abrir os olhos, o que a Bíblia nos conta? Mesmo se a morte vier, abrimos os olhos com quem? Com Jesus. Com Jesus. Saciá-lo-ei com longevidade de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Você entendeu do que fala o Salmo 91? Entendeu de que não é um amuleto? Que não está te falando que Deus vai te livrar de tudo e você não vai passar por problema nenhum? Cuidado com esse tipo de interpretação. Para terminar, eu queria só te lembrar o seguinte: cuidado com esse tipo de interpretação. Se você não sabe, uma nota curiosa: foi esse o salmo que Satanás, o diabo, usou para tentar quem? Foi esse salmo que ele citou para ele. Foi esse o salmo citado. Primeiro, qual foi o desafio? Se você é filho de Deus, mas você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele falou: não, eu não vou inverter a ordem, porque eu estou aqui como servo sofredor, e ele como pai, então não faço o que eu quero segundo o meu propósito, é para fazer segundo o propósito dele. Ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Primeiro, o que Deus está falando para a gente fazer, a ordem que Ele propõe. Segundo, a hora que Ele cita o Salmo, é a hora que Ele cita o Salmo, Ele fala assim: então se atira daqui. Ele não vai dar ordem, né? Não está aí? Aos seus anjos, porque aos seus anjos, o 11, dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Satanás já havia percebido que Jesus respeitava a palavra de Deus, respeitava a ordem instituída pelo Pai. Então qual que era a segunda jogada? Já que você respeita a ordem instituída pelo Pai,
Então eu vou propor o seguinte: com as palavras de Deus, faça aquilo que você quer que Ele faça, o que é conveniente a você. Manipule de alguma maneira, tome o lugar de Deus de alguma maneira e tente, usando as palavras de Deus, fazer aquilo que você quer que Ele faça e não o propósito de Deus na sua vida. Jesus deveria rejeitar a via sacra? Deveria? E qual o último convite, então, depois de usar esse salmo aqui, que ele faz para Jesus? Não precisa passar pela via sacra, o sofrimento. Se você prostrar e me adorar, eu te livro de toda dor e sofrimento. E te dou todos os reinos desse mundo. Apenas rejeite tudo isso. E o que Jesus fala para ele? A igreja rejeita a ideia do diabo. Tem tempo. Jesus estava indo em direção no Calvário, o que Pedro falou? Não, Senhor. O que Jesus falou? Arreda Satanás. Você está falando de coisa da carne. Você está querendo falar para mim coisas segundo a intenção do seu coração e não o propósito de Deus. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que era a nota curiosa do nosso texto. A nota curiosa do nosso texto diz o seguinte para nós. Lembra do exemplo dos amigos de Jó? Ah, Jó, isso aí é porque tal coisa, sofrimento não é de Deus. Não, Deus não está sem sofrimento, não. Sofrimento, isso aí é por causa, é falta de Deus. Isso aí é não sei o quê. O que Deus vem no final das contas e fala dos amigos de Jó? Jó 42. Eles não disseram a verdade ao meu respeito. Não disseram. Eu sou com Jó. Eu estou com ele. Eu caminho com ele. Então, se você vê um dos seus irmãos padecendo, como hoje nós temos essa triste notícia do falecimento de um pai de um dos nossos irmãos, se compadeça com ele, e não tenha coragem de chegar ao absurdo, de chegar lá e dizer assim, é falta de Deus, ou é porque vocês fizeram pecados graves contra Deus. Toda consequência, dor, morte, sofrimento, em alguma instância sim vem do Senhor, mas aos cristãos, até o sofrimento é instrumento de bem e não de... E encerro dizendo mais uma vez, todas as coisas, inclusive o sofrimento e a angústia, cooperam para o bem daqueles que amam. Apenas lembre-se de que o Senhor está com você. E essa angústia, essa escola da angústia vai ser para a glória de Deus, e você vai ser glorificado e crescer no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Vamos pedir ao Senhor que Deus nos trabalhe, né? Que Deus fale conosco, nos ensine. Lembre-se que às vezes o Senhor vai permitir sim a homens e mulheres de Deus sofrimento, dor. A nossa inclinação talvez seja usar a palavra como Satanás usou. Rejeita a dor, rejeita o sofrimento, de acordo com essa promessa no Salmo 91. Quando na verdade Salmo 91 estava mal interpretado na boca de Satanás. Quando a verdade era, lembre-se de que o Senhor está com você. E você não precisa temer mais a transformação, a missão, mesmo em meio à dor. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós não, como crianças, Senhor, e tolos, não nos acovardemos mais das lições das aflições, que nós possamos então olhar na direção delas e falar assim, não vai me atordoar mais a cabeça, não vai me fazer mais questionar o Senhor, e não vai me fazer mais pensar que é falta do Senhor, porque se eu sou cristão, e o Senhor está comigo, eu aprendi no Salmo 91 que o meu foco deve ser no Senhor, na minha angústia. E se há um propósito em toda essa angústia que eu estou vivendo, porque a palavra do Senhor não é mentirosa, e o Senhor me ensinou que todas as coisas, inclusive a aflição, coopera para o meu bem, eu lhe peço em nome de Jesus, me faz cantar como Paulo e Silas em meio à angústia, por perceber o Senhor comigo, e então que eu glorifique o nome do Senhor, e não rejeite às vezes mais períodos de crescimento intenso e solidificação, e promoção de esperança e fé no nosso coração por meio de tribulações,
que nós olhemos como cristãos amadurecidos para o sofrimento, com coragem, e glorifiquemos o nome do Senhor, e cantemos, louvemos no meio disso tudo, adorando o Senhor, o nosso Deus, pois se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, o adoramos e o glorificamos também com sofrimento, em nome de Jesus, amém.